encontrar aqui nesse lugar. Parece todo mundo isso aqui, cara. Cadê o pacote? Você tá achando que é próximo, né? Quê? Você vai chegar na minha área, vai dar tudo que você quer e você sem bolo. Não, não é assim. Fiquei diferente de cara. Você precisava de uma graninha rápida, só isso. O Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba realizou no sábado 20 de dezembro a exibição do filme Capacete, com direção de Michael Douglas, roteiro de Rodrigo Patrício e produção conjunta da Starman Pictures, Memento Produções, Canis Majores e Casa Cinematográfica. A projeção fílmica faz parte das ações de continuidade do projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, idealizado pelo Ponto de Cultura Coletivo de Cinema da cidade, em conjunto com a Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade Taubaté, Alfa Produções, Ponto de Cultura Quilometrarte, Felício Neto, Ponto de Cultura Caipira Filmes, Ponto de Cultura Escola de Mídia Comunitária e Pontão da Rede. O elenco é formado por Rodrigo Patrício, Letícia Lacerda, Júlio César e Eduardo Timóteo. A projeção teve início às 14 horas, com entrada gratuita e recomendação etária de 16 anos. O curta-metragem marca a estreia do jovem pindamonhangabense Michael Douglas à frente de uma produção cinematográfica, depois de ter atuado nos bastidores e como roteirista de produções audiovisuais e televisivas no Vale do Paraíba e na capital paulista. Douglas conta que também atua na área de gestão de recursos humanos e como palestrante no segmento. Ele relata: "Essa experiência me deu coragem para encarar o desafio de dirigir um set de filmagens." A obra apresenta a história de dois irmãos, Marcos e Dalila, em uma cidade sufocada pela violência e pela desigualdade. Numa noite em que iria mudar os seus destinos, veem-se encurralados por um bandido armado em rua. No limite entre o medo e a coragem, Marcos usa um simples capacete como arma de sobrevivência, e o que deveria ser apenas um ato de proteção desencadeia consequências irreversíveis. Agora, entre a culpa, o trauma e a busca por redenção, eles precisam encontrar forças para seguir em frente. Começando nesse sábado a última sessão do ano, do nosso Cineclube Coronel Pituba, aqui na Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, sábado, dia 20 de dezembro, hein? Chegou aí o fim do ano e nós continuamos firmes, fazendo aí o audiovisual na nossa cidade e na nossa região. O Cineclube Coronel Pituba, que sempre está aberto nos últimos sábados, de cada mês. Para 2026 a gente já tem aí uma agenda aberta para os interessados, Vamos esperar passar o carnaval, Passou o carnaval, aí a gente faz aí a sessão de fevereiro e damos sequência até no mês de dezembro. Só no mês de dezembro que não dá para a gente fazer no último sábado, Normalmente porque já emenda aí com o ano novo, o povo vai viajar e a gente faz normalmente no penúltimo sábado. E é por isso que nós estamos fazendo nessa data do dia 20 aqui no nosso Cineclube. Esse trabalho que a gente faz, ele chama SIC, que é Cinema, Inclusão e Cidadania. É um projeto que ele tem sempre o objetivo de trazer para o nosso Cineclube os produtores independentes, os cineastas de Taubaté e da nossa região, para a gente poder exibir, um espaço de exibição, e também para a gente poder bater um papo, conversar com os cineastas, com os atores, com os profissionais que trabalham na frente e atrás das câmeras, Até porque a gente poderia estar exibindo filmes clássicos também, e temos essa oportunidade, mas é muito mais gostoso a gente poder conversar com um artista sempre sobre a sua obra e debater, e assim fomentar o nosso audiovisual e o nosso cinema independente. E para nossa alegria, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Cineclube o diretor Michael Douglas, é isso mesmo, Michael? Isso mesmo, pai. Michael Douglas, e também aí o elenco do filme Capacete, o roteirista também, o Rodrigo Patrício, o filme Capacete, que é o filme de estreia do Michael Douglas, aí já sendo exibido uma
boa crítica na nossa região, e é muito bacana, que é uma produção da Starman Pictures, Memento Produções, Cane Majores e a Casa Cinematográfica. E então a gente vai fazer a exibição. Ao final nós vamos fazer um bate-papo, uma roda de conversa, né? Conversar com o Michael Douglas, também com o pessoal, sobre o conteúdo do trabalho apresentado, né? Sobre todo o processo, né? Que envolve essa produção. A gente lembra que o SIC, ele tem aí o apoio, né? E é estruturado dentro da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, do Coletivo de Cinema da Cidade. É feito também pela Caipira Filmes, pelo Ponto de Cultura Arte, pela Alfa Produções, né? Pela Ponto de Cultura Escola de Mídia Comunitária e também pelo Pontão da Rede. Então, gente, uma ótima sessão e vamos aí aproveitar para conhecer também um pouco de quem foi, né? Para nós e de quem é, né? O Coronel Pituba, que foi um grande cineasta também na nossa cidade, né? E a gente homenageia ele sempre aqui em nossas sessões. Então, boa sessão para vocês, boa sessão para vocês. O bairro já foi cenário de filme, já teve cineasta, atores e produtores. Na família Daniel, conhecido chacareiro do bairro, nasceu um menino com o sonho de ser artista. Erson Daniel, conhecido Coronel Pituba, fez de tudo um pouco na vida. Trabalhou no circo, foi funcionário público, mas nutria a vontade de fazer cinema. Tanto se ofereceu para ser figurante de Mazaloc, só para ficar perto e aprender como era produzir um filme. Após a projeção, o produtor executivo André Ferreira intermediou um bate-papo com o diretor e os atores Rodrigo Patrício e Júlio César. Agora nós estamos aqui com o diretor do filme Capacete, roteirista, também ator o Rodrigo Patrício, né? O diretor é o Michael Douglas, e com o Júlio, né? Que é ator aí. E o pessoal vai bater um papo, contar um pouco, né? Sobre como foi essa produção, como surgiu a ideia. E para isso a gente começa conversando com o diretor aqui, como que foi, Michael, esse convite que surgiu para você, que é esse filme que você está estreando, né? Sim. Aí na área cinematográfica. Eu gostaria que você contasse um pouco qual era a sua experiência antes de entrar aí no cinema, antes de entrar no audiovisual. Na verdade, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, André. Eu não sou da área do cinema, do audiovisual, eu sou formado em recursos humanos, sou gestor de recursos humanos, com experiência em escritório de contabilidade, fábrica, indústria de grande porte, e dou palestra, gerencio equipes, dou treinamentos dentro de fábrica, e isso me deu todo o suporte necessário para eu conseguir guiar um set de filmagem. Eu acredito que foi tudo uma combinação de essência, de habilidades, de atitudes que eu tive que ter para poder entrar nessa área de vez. Então, mas como surgiu o convite? Quem veio atrás de você? Foi o Rodrigo? Foi o Júlio? Como que nasceu essa ideia? Como que você conheceu esse roteiro? Na verdade, eu recebi esse roteiro de na verdade, eu estava saindo da fábrica, o Rodrigo me mandou esse roteiro e falou, nossa, Maicon, eu tô com uma ideia legal aqui, o que você acha? Eu li, na verdade foi um pré-script que você me enviou, né? Aí, tanto que não era nem para mim dirigir, era para ser o Igor lá de São Paulo, né? Amigo nosso, inclusive. Eu falei, cara, legal, interessante, porque você está mostrando um acontecimento real da sociedade, uma crítica da sociedade, explícito, tem uma urgência, eu acho bacana, achei legal. E ficou nessa, né? A gente ficou conversando, vai pra lá, vai pra cá, até que o Rodrigo falou, Mike, vamos gravar? Você quer ser o diretor? Eu falei, nossa, cara, ser o diretor, vou dirigir um filme, né? Tá, vai, topei na hora, André. Falei assim, tá, essa é a oportunidade da minha vida. Porque estava desanimado, sempre fui fã de filmes, o Rodrigo sabe disso. É a oportunidade da minha vida. No momento eu topei. Aí a gente tinha o desafio de reunir uma galera, de colocar isso em prática, certo? E fomos. Beleza. Um dos pontos cruciais da primeira versão do seu roteiro, que inclusive teve 3, era gravar na cafeteria. Acho que o Júlio lembra, o Rodrigo também, e não achamos cafeteria nenhuma. Fizemos convites. Conversamos, eu acho que umas 8 ou 10 cafeterias. Daí todo mundo achou legal, mas no final tinha que adaptar, senão não ia sair. Agora você fala do Cordeiro. Aí, inclusive, veio essa questão da adaptação. Eu cheguei no Rodrigo e falei, meu irmão, não está funcionando a cafeteria, que é uma trama fundamental da primeira versão do script. Vou te dar uma ideia, é uma oportunidade para a gente filmar isso aí. Vamos adaptar totalmente o roteiro, vamos destrinchar, né?
vamos desalinhar certas coisas do roteiro para a gente encaixar algumas coisas. Aí tiramos a cafeteria e falamos, vamos colocar o ar livre, porque o ar livre não precisa de autorização nenhuma, né? E foi, cara, a gente escreveu a primeira versão do prólogo, com o Júlio matando aquele pai de família que veio atrás dele para procurar dinheiro, não existia essa versão. Foi uma ideia que eu coloquei no roteiro também, vamos introduzir esse bandido, esse miliante, para colocar ele como emergência no filme. A gente colocou, fizemos toda essa versão no roteiro e fomos atrás do Eduardo, né? Um amigo meu bem próximo, e juntamos a galera, cara. Quer dizer que a sua experiência de RH nesse momento já foi crucial para poder deslanchar o filme, destrinchar, como você falou, sim, aí, com certeza. Esse impasse que estava, né? Sim, porque você como diretor, você tem a visão do todo ali, né? Então você tem acesso ao roteiro, a como o som está sendo feito, de como a câmera está filmando, ângulos de câmera, set, então algumas decisões têm que ser tomadas. E na área de recursos, decisões a todo momento, né? Você toma decisões pelo mando da empresa. Então, para mim, fez todo sentido. Poxa, mas você nunca nem tinha feito um institucional dentro da empresa? Ou feito um filme na escola? Nada? E já encarou essa... Já encarei esse desafio e deu certo, graças a Deus. E é um drama denso, né? Sim. Coisa, né? Porque normalmente o pessoal faz um trabalho mais light para depois ir se aprofundando. Você já foi de cara. A história é a boca do balão. Passar por Rodrigo aí do lado. Rodrigo, como que foi essa... confiar no Michael? Né? Você que já tem experiência em roteirista, também é diretor, já fez vários trabalhos que vão da comédia, tragédia, né? Que passa aí também pela questão mais densa, né? Do drama. E aí apostar no Michael aqui. O nome dele ajudou a ser o Michael Douglas é um nome de artista, né? É um nome artístico Ele ajudou forte. a ser forte, né? Na verdade, assim, a paixão dele pelo cinema. A paixão dele pelo cinema me convenceu de cara. Quando a gente conversou, quando eu passei a ideia do roteiro para ele, ele estava no momento da vida dele, é um fato, ele até citou aqui, que ele estava desanimado. E eu vi nele um cara que pode chegar muito, muito longe. Eu falei, ele não pode desanimar. Eu já fiquei desanimado algumas vezes, e não teve ninguém que segurou a mão. E nele eu falei, não, esse cara tem futuro. Então eu vou passar o roteiro para ele. No entanto que assim, o filme eu escrevi, eu ia produzir e dirigir, eu não ia atuar. Eu não queria mais atuar. Eu estou até diminuindo as coisas que eu estou fazendo na atuação. Porque eu não queria mais atuar. Minha ideia é ficar atrás das câmeras. E quando eu conheci, a gente conversando, eu falei, não, esse cara ele tem um que ele vai chegar lá, eu preciso ajudar de alguma maneira. Não tenho dinheiro, não tenho recurso, vou passar o filme para ele. Onde eu falei, você quer fazer? Até porque, na verdade, isso aí não tem como mentir. Eu passei pro Igor, esse amigo nosso, ele falou e tal, mas ele falou que não ia dar continuidade e tudo mais. Eu falei, não, então eu vou passar pro Michael. É onde eu passei pro Michael e sabia que ele ia dar um jeito. Eu só acreditei, falei, ó, agora é seu, se vira. Como você vai fazer? Eu não sei, se vira. Aí, às vezes, ele fazia as coisas, ele falava comigo e tal, e eu ia dando uns toquezinhos de leve, uma coisa sem me intrometer. Tanto é que eu cheguei e falei, Michael, eu estou atrapalhando a sua direção, tá tudo bem? Ele falou, não, cara, você está me ajudando, não sei o que e tal. Porque, como a gente dirige, a gente escreve, às vezes você tem uma dificuldade de tirar aquela coisa de dirigir para ficar atuando. Então, todo momento eu tinha que me policiar para ser só o ator que ele queria. Se eu fiz uma cena e ele fala, não tá bom, faz de novo, eu ia fazer de novo. Ah, faz de novo, faça de novo. Enquanto ele não falasse que tá bom, não era a minha ideia, era a ideia dele, que eu confiei nele. Então, ele tinha que fazer o trabalho dele, eu não posso me intrometer, entendeu? Então, assim, eu vi nele uma paixão pelo cinema, por contar histórias, e eu acho que também no que ele é formado ajudou muito o modo dele entregar o filme. Então, eu sabia que era ele. Eu fui e entreguei o filme para ele. E qual a avaliação que você faz da sua atuação, então? Já que você tinha aí essa dicotomia, né? Sim. De estar aí com o roteiro na mão, ter a possibilidade de dirigir, mas querer atuar, mas querer também ser uma das últimas vezes aí que você atua, né? Como você falou. Eu pretendo diminuir cada vez mais, para ficar só na direção. Mas tem trabalhos que vai exigir que eu faça várias coisas, até atuação, enfim, seja o que for. E eu vou fazer o melhor possível para contar a história que tiver que contar. Se eu tiver que
fazer cafezinho, servir pra galera, eu vou fazer. Se eu tiver que dirigir, eu vou dirigir. Se eu tiver que ajudar em produção, eu vou ajudar na produção. Ponto. A história tem que ser contada. Eu acho que foi bem. Eu acho que foi bem porque ele não mandou fazer sempre, ele não mandou fazer 10 vezes a mesma coisa. Então, eu acho que foi bem. E foi engraçado porque a primeira pessoa que a gente chamou, na verdade, do elenco, foi Letícia, né? Eu consegui a Letícia, falei com ela, passei a versão do roteiro, do primeiro roteiro para ela gostou, topou de imediato. E ele conseguiu a outra metade, vamos dizer assim. Ele conseguiu o Júlio, o Eduardo, não sei quem. E foi trazendo a galera. O Vacari ajudou a gente e tal. Então, assim, eu acho que eu fui bem. Acho que a gente conseguiu passar muita verdade, muito realismo, né? Um fato que eu vou me engrandecer, acho que até o fim da vida, é que quando a Letícia e eu fomos fazer as nossas cenas ali no banco, conversando e tudo mais, nós não tínhamos ensaiado. Nós só pegamos e fomos. Eu tinha lido o roteiro, decorado, até porque a gente já escreveu, então você tem uma ideia, mas falei para ele, Michael, eu acho que o filme vai ficar um pouco curto, eu posso dar uma incrementada, eu posso improvisar um pouco? Ele falou, vai. Beleza. Então tem fala ali que não tava, mas a gente foi improvisando, eu falava, a Letícia comprava e jogava junto e o roteiro saiu, né? E a cena saiu. Tanto é que nós não erramos. É isso que eu falo. Nós não tivemos assim, corta, errou, faz de novo. Não, só foi. Foi direto. Todas as cenas foi direto. Então, assim, eu acho que a gente estava em muita sinergia, sabe? Então, acho que foi um trabalho muito legal que a gente conseguiu passar de fato o que era para ser passado. Como que foi esse processo, Michael, de escolha aí? Bom, já tinha o Rodrigo Patrício, que é um coringa na manga, né? Uma carta na manga. Mas aí você trouxe o Júlio, trouxe a Letícia. Gostaria que você falasse um pouco, né? Como que foi essa escolha por eles, né? E para cada personagem. O Rodrigo, como ele citou, ele trouxe a Letícia, né? Eu era uma conhecida dele, ele trouxe a Letícia, topou a ideia, tranquilo. A gente precisava de outros personagens. Aí eu pensava, quem que poderia interpretar o bandido, esse brilhante, essa coisa ruim do filme, né? Toda essa desgraça que ele faz no filme ali. Quem que poderia? Aí eu fui pensando. Conheci a poucos atores. No início de carreira você não conhece basicamente ninguém, né? Fui pensando, eu lembrei do Senac. Na época que eu estudava lá e assisti um teatro dele, uma peça dele, que inclusive eu não vou lembrar o nome. Mas foi um personagem exagerado. De certa maneira eu vi uma atuação exagerada, uma atuação verdadeira da parte ali do Júlio. Eu fiquei analisando aquele personagem. Se não me engano, ele interpretou um diabinho nesse teatro, essa peça. Aí eu assisti aquilo e falei, meu Deus, cara, vou chamar esse Júlio aí, vou trocar uma ideia com ele. Eu pedi o número dele pra Letícia, aí a Letícia me passou o número dele e eu mandei mensagem. Na hora ele topou, né? Ele transmitiu tanta energia, na vontade, né, de estar participando. Daí ele se introduziu ao elenco e precisava colocar então essa vítima, essa primeira pessoa que passaria por todas essas situações no início do filme. Aí eu pensei em um amigo meu que queria entrar na área do cinema, queria ser ator e não tinha oportunidade. Aí eu ofereci pra ele, ó, primeira oportunidade sua, você topa? Eu falei, Marco, na hora. E foi, cara. E foi tão gostoso ver como é que a sinergia de todos os atores, né? Todos os atores se entrelaçaram tão bem que dá orgulho de falar, sabe? Você tá atrás da câmera, você tá no backstage, no set, e você fala, meu, isso aí tá funcionando muito bem. Não precisa de uma intervenção de um diretor, de um produtor, um diretor de fotografia para falar, não, vamos refazer isso aqui. Olha, eu acho que dá para fazer melhor. Vamos começar no prólogo, Júlio com o Eduardo. Aquilo foi tão maravilhoso, cara. Eu tenho que falar isso. Foi muito gostoso de ver como é que os dois estavam se lidando ali. Primeira vez do Eduardo participando de um filme. Estar atuando, apesar do Eduardo ter feito algumas peças, mas ele ficou um pouco tempo afastado. Ele assumiu aquela posição de ser uma vítima, de estar passando por uma situação muito ruim. O Júlio, né, se colocando como uma ameaça nesse universo preto e branco que a gente fala. Depois os dois irmãos. É uma cena muito bonita. Que a minha parte favorita do filme não é nem o início nem o fim do filme. É o desenvolvimento de como os irmãos se amam. De como os dois estão ali para se ajudarem, sabe? O Rodrigo dando todo o suporte emocional para a Dalila.
Aquilo para mim foi maravilhoso, como ele citou. Não teve corte. É um pacto de sangue, né? Um Fala pacto de que sangue. é um pacto de Foi assim, sangue. não teve corte nenhum. Assim, eu tava atrás da câmera, lógico, a gente fez vários takes, né, diferentes ali, para compor a cena. Mas assim, não teve nenhum momento que eu lembre. Acho que não teve nenhum mesmo. Que eu cheguei e falei, corta, vamos refazer. Não teve. E depois de assistir uma cena, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. A sinergia entre os atores. E eu posso dizer que acho que a gente foi muito sortudo. A gente é uma dádiva, agraciado mesmo, porque eu sei, eu já vi produções que alguns atores eles não conseguem se entrelaçar e tem alguns problemas. Mas a gente não teve isso aqui, graças a Deus. Todo mundo fez sua parte. Colocar o Júlio César aqui na conversa, né? Opa, vai lá, Júlio. Falou que o Júlio tem experiência com teatro, né? É a primeira experiência cinematográfica? Quanto pouco pra gente é da sua carreira também? Eu sou recém-formado pelo Senac, pelo curso técnico de teatro, e eu ainda estava cursando quando eu recebi o convite. Então, de fato, é a minha primeira experiência para o audiovisual. Eu tenho alguns outros trabalhos aqui no Vale em relação a cosplay, apresentação de palco, de poster de evento. Mas então, assim, para o audiovisual foi a minha primeira experiência mesmo. Ainda não estou acostumado com o fato de me ver na tela, de me ver ali grande, tanto que as outras peças eu não assisti nenhuma de gravações, não consegui. O Capacete, que foi enviado pelo diretor, eu não assisti uma vez, na verdade, que eu falei para ele que eu gostei e não tinha assistido mais. Mas eu gostei de estar fazendo esse trabalho no audiovisual. É diferente, não vou negar, mas como eles mesmos disseram, foi tudo fluido, foi tudo limpo. O diretor já deu uma margem bem grande, assim, falou, ó, o roteiro é esse, mas vocês são livres para estar criando em cima dessa cena. Vocês têm a fala, vocês têm, essa aqui é a ideia. A intenção que vocês vão colocar é com vocês. Tanto que no prólogo, tinha a ideia do prólogo ali, estava escrito o prólogo. Como ele ia ser feito, a gente não sabia. Então eu troquei uma ideia rápida com o Eduardo. Então aquela cena que eu já pego ele, grudo e jogo ele na parede, foi a primeira coisa que eu pensei em fazer. Aí você vai ficar assim, nossa, a gente achou que vocês vão brigar. Vamos seguir nisso. Aí seguiu essa cena, então ele deu uma margem muito grande para a criação, sabe? Sempre temos o roteiro, mas a margem para a criação foi gigantesca. Eu acho que isso deixou confortável também, por ter um primeiro trabalho assim. E ser confortável dessa maneira só me fez gostar, né? Por mais que tivemos adentrado, madrugada dentro, alguns trabalhos no outro dia, mas assim, era por uma causa maior, por um bem maior, foi por algo grande, né, que foi visto por várias pessoas, vários elogios. Então, para mim foi muito satisfatório, foi muito bacana. Você falou aí a respeito do estranhamento, né? Por que estranhamento? Já que você tem aí essa formação cênica já, que inevitavelmente, até para se compor, né, para uma peça, você tem que olhar no espelho. Já está acostumado ali com o espelho, mas essa tela não é esse espelho seu? Não é esse espelho, porque o audiovisual, diferente do teatro, no teatro você fez, aconteceu. Você vai fazer a mesma peça durante uma semana. Todo dia é uma coisa diferente. Todo dia a mesma cena acontece alguma coisinha diferente. E isso dá um ar bem diferente nessa peça. No audiovisual, eu não conheço um ser mais crítico do que ator. Então, assim, eu me olhando, eu me critiquei várias vezes. Falei, nossa, eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito a voz de outro jeito. Eu podia ter deixado o corpo de outro jeito. Eu podia ter colocado um tom diferente nessa cena, nessa movimentação. Eu podia ter falado aquilo. Então, ao invés de eu conseguir me olhar com olhos assim, nossa, olha o trabalho que eu fiz, não que eu não olhe. Eu fico 60% mais me julgando do que eu poderia ter feito melhor para ter dado um resultado melhor. Mas assim, visto que para o meu primeiro trabalho no audiovisual, eu gostei muito, me critiquei, mas eu gostei muito. Gostaram muito, né, todo mundo que assistiu. Então, assim, eu estou feliz, mas eu ainda me critico muito e para isso é muito difícil conseguir me olhar na tela grande. Bom, gente, chegou aquele momento que a gente abre também para o público, né, poder fazer as perguntas aí, né,
né, e tirar as dúvidas. Então, Daniel, acho que o Daniel ficou emocionado ali, eu vi ele. Ele foi colocar o óculos, eu não vejo o Rafa chorando. Pessoal, seguinte, eu gostei bastante da fotografia. Eu acho assim, o preto e branco. Porque está muito alto para mim, vai ficar muito. Pessoal, gostei bastante da fotografia. Não sei quem coordenou a fotografia, foi você mesmo, direção. Os ângulos que usou, muito legal. O preto e branco, eu gosto muito do cinema preto e branco. Eu acho assim, eu não fiz nenhum trabalho ainda em preto e branco, mas eu vou fazer porque eu acho que a estética é maravilhosa. E essas jogadas de desfocar o fundo também, eu gosto muito disso. E poder experimentar como você experimentou, porque nem todo mundo tem medo de experimentar. O pessoal gosta de fazer o óbvio, né? Que tá todo mundo a cartilha. E eu gosto dessa linha, dessa visão sua de direção. Você tem uma visão de direção que é uma marca sua. Aí você vai levar pro resto da vida, que é o tipo do ângulo que você usa, o tipo da fotografia. Isso é inerente ao diretor. O cara não sabe de onde vem e como que fala, é instantâneo, assim, a visão do cara na hora funciona daquele jeito. Então é muito louco isso. Às vezes eu fico me perguntando também, essa crítica que a gente faz sobre o que a gente produziu, depois não tem como você voltar atrás também, a gente sempre faz isso. Cada vez que você assistir, você vai achar que poderia melhorar mais a coisa, mas a criança quando nasce tem que ser abandonada. Então a gente tem que acostumar com isso. Só uma coisa que eu fiquei com isso. Como que foi a captação de som de vocês? Foi som direto? Usaram qual o recurso que vocês usaram para captação? O som foi captado pelo microfone direcional. Então nas 3 gravações teve um microfone direcional captando. Teve alguns pontos que eu comentei até com o editor. A gente foi tão bem sortudo. E nas 3 gravações foi muito vento. Não sei se você lembra, você lembra? Você acha que você lembra também, né? Foi muito vento. Então assim, um vento só que ficava ali no microfone, que depois ardia até o ouvido, né? Depois eu com o Eduardo, a gente ouviu o som. Mas foi feito com o microfone direcional, mas teve esse empecilho de estar ventando, né? Porque eu achei uma dificuldade você colocou até legenda, dá uma dica para você, legenda coloca em amarelo, tá? Porque é padrão para todo filme. Se você entrar em festival, a legenda é sempre amarela. Tá? Você nunca coloca branca porque o padrão é amarelo. Mesmo que você faça em cromia ou preto e branco, tem que ser amarelo, que é um padrão para quem tem deficiência de visual, de coisa, já está acostumado com isso. Tá? São detalhes pequenos que a gente dá dica, porque você pode entrar no festival, é o material que você tem para festival. Pode entrar em festival tranquilo, porque é qualidade, muito legal. Você viu que o som... Eu tive um pouco de dificuldade para acertar o som aqui, por causa dos graves e tal. O balanceamento dele, não sei se passou em compressor depois, ou precisava dar um remix no som para você mandar para festival. Porque festival eles têm um padrão de qualidade de som. Por exemplo, a gente teve a mostra internacional aqui de curtas, de desenhos animados. A qualidade de som todos a mesma qualidade. Então você vai ter que fazer um trabalho de estudo de novo para se adequar, para deixar o padrão para poder entrar nos festivais. Porque muitas vezes o pessoal vai reclamar do som. Você não tem uma outra mídia com som e tal. Então trabalha, remasteriza o som de novo, porque o restante maravilhoso. Eu gostei bastante, eu fiquei emocionado porque é bruto. A violência está aí hoje em dia e a gente não gosta de ver a violência, mas ser jogado de uma forma bruta mesmo assim, que é para impactar. Eu acho que o cinema tem essa difusão de fazer isso, de chamar a atenção e dar um impacto nas pessoas para as pessoas saírem pensando. E legal, gostei bastante do roteiro. Certo que a gente vai filtrando ele com o tempo, ele nasce uma ideia e ele vai pegando a forma, porque a gente não cria nada, a gente só é uma anteninha que capta o que precisa naquele momento no universo, a gente só
reproduz, é onde dá essa coisa que você fala de tá todo mundo na mesma frequência, tudo por causa disso, porque o universo escolheu você naquele momento. Então a gente tem que aceitar. Então é isso que a gente não pode ficar olhando e criticando, porque o universo precisava daquilo naquele momento. Então é aquilo. Então é isso. Tá certo? Parabéns para vocês. Obrigado. E ó, show de bola. Material para ir para festival. Só remasteriza o som só para deixar coisa legal a legenda. Se tiver um bruto ainda, transforma em amarelo e manda para festival, cara. Porque sorte sucesso na sequência, cara. Muito legal isso. Ficamos felizes. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Quer xingar? Esse é cinéfilo. É chido. Sim. Bom, então, boa tarde a todos novamente, mais esse dia aqui, né? Participando. A obra aí é fabulosa que mexeu comigo, porque eu fiquei me contendo aqui, porque eu sou cinéfilo desde a infância, né? Eu pesquiso cinema desde a sua invenção no final do século XIX, né? Então, eu achei bacana a cena lá dos irmãos, né? E aí passou uma mensagem ali de vida mesmo, de luta, né? De harmonia. E eu até acho que o diretor e tanto o roteirista, eles até acrescentaram nesse roteiro um pouco de filosofia, né? Que é muito falado hoje em dia e a grande maioria busca, né? Por essa luta aí do diário viver, né? Tipo matar um leão por dia, né? No bom sentido, claro, né? Dar os parabéns ali para Júlio César, né? Que roubou a cena, cara, muito bom ator, né? Aí ele falando no início ali que veio do teatro, né? Então talento mesmo, dom. E eu almejo que você siga em frente, porque ali mostrou mesmo aquele cara da revolta, né? O bandido mesmo, né? Agitado. E a qualidade também aí do trabalho lá tá tipo cinema profissional, né? Apesar daqui ser produção independente, mas é coisa aí para festival mesmo, né? Então eu almejo que continue seguindo em frente aí, né? Porque tá na genética mesmo, dom, né? Obrigado, gente. Sabe? Falei, Julião. Eu agradeço os elogios, agradeço por estar aqui hoje, agradeço a todos. E eu sou muito feliz por ter participado novamente, né, desse projeto, dessa história do capacete. Já tenho algumas outras coisas combinadas, vendo ali com o Rodrigo ali. Algumas coisas, não falei o quê, vamos deixar em segredo, né? Então pode ser futuramente nós. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Com certeza, tá aberto a cara. Não, dá spoiler, aqui. Que isso? Pode falar, ninguém tá assistindo a gente aqui. Não posso falar nada, E é isso, eu quero seguir nessa área, nesse caminho das artes, que é o que eu gosto muito, me formei, busquei a formação para isso. E pretendo seguir, sendo no teatro, sendo no audiovisual. O importante é não parar de fazer arte. Consuma cultura local, consuma arte local, muito bom. Isso é verdade. Michael, para a gente já encaminhar a finalização, quais são os próximos desafios, né? O que temos aí para 2026, planejamento? Como o Júlio já deu um indicativo aqui, tem umas possibilidades de novos trabalhos prontos, né? Bom, confirmados, eu tenho 2 projetos que eu escrevi, vou dirigir e produzir.
inclusive o Rodrigo também está comigo nos 2 trabalhos, que é o Silêncio que Habita em Nós, que é um curta sobre um casal que tem problemas de relacionamento por falta de comunicação, e também uma adaptação do Batismo de Jesus Cristo. Vou adaptar também essa obra também. 2 curtas de mais ou menos 20 minutos cada um, para 2026. Bem atual o primeiro, né? Em termos de comunicação, um pouco mais se comunica, né? E um outro um pouco mais reflexivo, Sim. um outro mais coisa. E tem ideia de quando vai ser? Primeiro semestre, segundo semestre? O primeiro curta vai ser no primeiro semestre. Aí o batismo vai ficar lá para dezembro, mais ou menos. Se Deus quiser, ou se não for adiado para 2027 também, porque dá um pouco de trabalho. Mas está tudo fluindo. E o Rodrigo? 2026? Vixe, tem coisa, tem bastante coisa. Vou estar ajudando o Michael. Retomei o Spawn, aquele que você gravou algumas cenas. Depois eu falo com você em particular, inclusive. Opa! Retomei ele. Vamos assustar gente na Santa Teresinha. Vamos de novo. Bom, cara, tem Lara, tem uma websérie que eu já escrevi, a Yara, a Guardiã da Esperança e do Mundo Esmeralda. Uma atriz jovem de tudo. Eles são jovens, a atriz é mais jovem. Pode fazer 18. A menina é fantástica, a Manu. E ela vai ser a Yara nesse seriado. Vai ter... Esse seriado vai ser legal porque vai ser um rodízio de atores. Né? Eu vou ser o elenco de apoio, porque eu posso contar comigo. Só se eu morrer, tomara que não. Mas daí vai ter um rodízio de atores, né? Nos episódios e tudo mais. Então, eu conversei muito com ela, a gente pensou bem para estar fazendo, então já tem todo o esquema. Tem um filme mesmo que eu vou atrás de verba, né? Inclusive ele está junto, ele também, nesse filme. Eu já comecei a escrever e no meio do ano eu vou atrás de recurso para estar fazendo. E tem mais uma coisa ou outra que vai surgir no meio do caminho. Já tem mais 3 curtas que eu editei, só para não lançar esse ano, vou lançar ano que vem. Tem um de comédia, o Larcene, que vai atuar também pela primeira vez. Ah, colocou ele na frente. Não, coloquei, vai ter que Você ralar. está pondo ele na fogueira, toda a fogueira. Não, lógico, né? se eu me queimar, ele seguimos juntos, sabe? Ninguém mandou vir. Daí, o Larcene é uma comédia, é um filme que já teve várias versões no YouTube. Se você botar Larcene, tem várias versões. Eu quis fazer a minha, só que a gente não conseguiu gravar por causa do horário. E daí, por exemplo, o rapaz que quer ajudar não consegue, hoje ele está trabalhando. No outro dia eu estou trabalhando, o horário não bate, mas a gente vai fazer o ano que vem. Já tem mais 2, igual eu falei, tem mais 2 curtas que já está pronto, eu vou lançar, não sei quando, mas vou lançar. E tem mais um, contando com a Yara, com os outros filmes aí, o Spawn, no final do ano. Tem uns 4 filmes aí, até encerrar 2026. Vai ser um ano bom, se Deus quiser. E as redes sociais, então, para quem quiser acompanhar aí essas Olha, novidades aí. Memento Produções. Memento Produções no YouTube e no Instagram. Tem no Facebook também, Memento Produções. E lá vocês ficam vendo tudo que a gente está produzindo, que está fazendo aos poucos. E vai ser interessante. Nos acompanhem que vocês vão gostar. Aproveitar o Júlio também, né, Júlio? Deixa as redes sociais para quem quiser contato. Quem quiser contratar, né? Porque... Um ator e tanto, né? Posso falar para outros produtores também? Que Não pode. exposição? É pecado só a gente ter ele. Estou à disposição, sim, ainda mais no início de carreira. Quero aprender, quero participar. Nesse mundo, quem não faz, não é visto, não é lembrado. Então, por favor. Eu só uso o Instagram, é bem complicadinho, é Marelo Nara, com 2 L's e 2 O, Marelo Nara. É o único também, não tem erro nenhum. Escreveram lá, já me acha, manda uma mensagem, qualquer coisinha assim. É isso. Para a gente terminar, Michael, você já quer fazer uma colocação ainda? Passa o microfone para ele. Então, vamos lá. Então, novamente agradecer aí a todos os telespectadores, os cinéfilos aí, né, de carteirinha que acompanham aqui a TV Cidade. Desejar a todos boas festas e um feliz 2026. Então, eu quero deixar registrado aqui hoje que no dia 28 agora, né, de dezembro, estaremos comemorando aí 130 anos da invenção do cinema pelos irmãos Lumière.
onde a primeira exibição, né, do filme foi feito na cidade de Paris, na França. Tá? O bem falar para vocês. E fiquem ligados na gente, que pro ano que vem o Cineclube aqui promete bastante. Vai. Amém. Mas para quem quiser exibir o filme, né, agora em 2026, as redes sociais, né, promover debate como esse também, que eu acho que é interessante a gente multiplicar, né, a ideia de se discutir mesmo a temática que vocês apresentaram, né, na nossa sociedade, de uma forma também que a gente pode trazer cultura, né? Porque para discutir a questão da violência, temos vários programas policiais aí, né? Programas jornalísticos que ficam o dia inteiro repercutindo, mas trazendo essa questão reflexiva, né, em que a gente tem o cinema como elemento já é um pouco diferenciado, né? Então, para quem quiser entrar em contato com vocês, deixe o contato. Para quem quiser também aí conhecer mais o seu trabalho, né? E também tem uma consultoria na parte de recursos humanos, né? Eu acho que daí também é muito legal. E parabéns, né, pela estreia, pela coragem de encarar, né, um set, né, comandar um set, que a gente sabe que não é fácil, né? E da nossa parte também, pela experiência que nós temos, leve o nosso elogio, né? E um filme muito bom, né? Que nos alegra saber que você se estreou não estreou nem com o pé direito nem com o pé esquerdo, estreou com os dois pés mesmo na porta, né? Então que as novas produções sejam assim ainda melhores, né? E que em breve a gente possa ver você aí junto com o pessoal, levando o nome da nossa cidade. Eu acho que isso é mais importante, que todo mundo, a gente fala, Mazzaropi é a maior estrela, gente. Mas Mazzaropi já foi, tá aí, a gente reverencia. Mas tá cheio de gente boa, cheio de gente nova, cheio de gente produzindo agora, nesse momento, levando o nome de Taubaté. O Michael Douglas está aqui, o Júnior, né, o Rodrigo estão aqui, né, o Cláudio Daniel ali atrás, Cláudia Mello, nós estamos aí, né, continuamos aqui, estamos levando o nome da Taubaté para o meio do audiovisual. Parabéns mesmo, em nome do nosso Cineclube Coronel Pituba, Coletivo de Cinema da Cidade, TV Cidade, né, e todos os nossos parceiros. Para a gente é uma alegria a gente ver essa estreia de tanta força. Obrigado. Pessoal, para quem quiser ficar interessado em entrar em contato para futuras produções, consultoria de recursos humanos, trocou até uma ideia mesmo. Tem o Instagram da minha produtora, que é Starman Pictures, e meu Instagram pessoal, que eu posto tanto coisas de RH como direção de cinema, é Michael Douglas Oficial com 2F. Muito obrigado. Então, gente, vamos encerrando o nosso... Peraí. Só deixa eu cortar uma coisa. André, você elogiou, mas você realmente gostou ou não? Eu realmente gostei. Ah, bom, não, agora sim. Não, eu vou falar um negócio, tá? O nosso querido amigo Rodrigo Patrício disse que vai ficar só atrás das câmeras. Para mim, tá? Ainda tem um diferencial, até comentei com o Daniel. Foi a sua melhor atuação. Eu conheço vários trabalhos do Rodrigo, né? Mas é um material, uma atuação primorosa. Obrigado. Uma atuação primorosa mesmo, que como o Daniel ficou emocionado, eu fiquei emocionado ali atrás, a gente sabe que não é fácil quando a gente entra no personagem, né? E se entregar ao personagem de tal forma que possa convencer o espectador, né, de que realmente você está vivendo aquela persona, e foi a sua melhor personagem, pelo menos dos filmes que eu vi, dos trabalhos que eu vi, realmente foi o melhor. Parabéns também ao Michael Douglas, que permitiu que o Júlio tivesse a liberdade, que você tivesse essa liberdade de construir essa obra. Obrigado. Eu fico até emocionado. Obrigado mesmo, porque a gente já se conhece há muito tempo, né? E a gente se acompanha, vamos dizer assim. Mas realmente foi uma coisa que superou a expectativa. Quando a gente estava vindo para cá, no trajeto que estava conversando, a gente estava comentando de tamanha
repercussão que deu, né, o filme, como a gente foi elogiado e tudo mais. Antes de passar aqui, né, na última sessão, teve uma sessão no dia 5, né, lá no Senac, de Pinda. André do céu, foi uma coisa de outro mundo. Parecia que a gente estava em Cannes, sabe? Foi uma coisa surreal. Então, assim, vendo tudo isso, obrigado pelos elogios e ficou grato desse filme ter saído. Foi o que eu falei para eles, falei mais de uma vez, vou repetir sempre. Se não fosse essa junção de pessoas boas, talentosas, boas de coração, querendo fazer acontecer, era mais um filme na gaveta. Então, só agradeço a cada um deles e que Deus nos abençoe e nos ajude aí para sempre estar melhorando. Obrigado, meu irmão. Valeu. E aproveitando as palavras aí do Rodrigo Patrício, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude em 2026, que a gente possa ter aí novas oportunidades de celebrar a vida, né? De celebrar a arte, de celebrar o cinema, o audiovisual, a cultura de forma geral, né? E que você também, que nos acompanha sempre pela TV Cidade, possa acompanhar pessoalmente, fisicamente, né? Incentivar os artistas da nossa cidade e da nossa região. Acompanhem, @TV Cidade Oficial, @Coletivo de Cinema da Cidade, @Caipira Filmes, @Quilometrarte, @Alfa Produções, né? @Pontão de Cultura da Rede. Aí você vai encontrar não só os nossos trabalhos, né? As divulgações também que são feitas culturais da cidade, a gente está sempre compartilhando, porque isso daí é muito importante, gente. Sem arte o ser humano não vive, né? Sem arte não existe a humanidade. Então, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, excelente 2026 a todos que sempre nos incentivam e continuam, né, aí dando essa força para a gente poder seguir em frente. Então, até a próxima. Falou, tchau. O SIC é uma ação de incentivo ao cineclubismo, por meio de projeção de filmes de longa, média ou curta-metragem, especialmente independentes, com promoção de debates sobre as obras, com possibilidade de participação de cineastas, realizadores e produtores audiovisuais. O Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba está localizado à Rua Otaviano da Costa Vieira, número 15, esquina com a Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 540, Centro. Mais informações nas redes sociais. As atividades do Cineclube em 2026 estão previstas para começar em fevereiro, após o Carnaval.